Estamos ao vivo, então, agradecendo a Deus, né, meus irmãos, minhas irmãs queridas, agradecendo a Magna, que já está conosco, né, o Dilson, lá de Vitória, Zezé, lá de Caratinga, minha amiga, a Silvinha, então, que todos possam receber as bênçãos que Jesus preparou para todos nós, que possamos fazer realmente deste nosso lar um pontinho de luz. Imagine quando está escrito aí embaixo, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eis que ali estarei no meio deles. Então, nós somos mais do que 2 ou 3. Até se fosse eu sozinha, seria mais do que 2 ou 3, porque tem meu mentor espiritual, tem meus anjos guardiães, tem os espíritos familiares, tem aqueles espíritos simpatizantes, não é? Então, nós somos praticamente uma multidão. Então, que nós possamos estar, toda esta multidão, conectadas com o propósito que é ouvir a palavra de Jesus e deixar que o seu evangelho penetre em nossos corações e que nos fortaleça, principalmente para que a nossa vontade seja suficientemente forte para fazermos as transformações morais, a nossa reforma íntima que tanto precisamos. Então, nós temos aqui o Raimundo também, lá de Belo Horizonte, vamos nos iluminar. Temos a minha cunhada Mariluz, boa noite para todos. Temos a Georgina, que está frequentemente aí no nosso ponto de luz. O Odilson, como nós dissemos, é lá de Vitória. A Magna é de Patinga. A Zezé de Caratinga. E temos a Aidil, lá de Maceió. Temos o Denis, aqui de Patinga também. E a Cristina também de Patinga. Então, nós só temos a agradecer. Que Jesus possa continuar nos abençoando. Aí nós vamos fazer a prece para podermos iniciar. Aidil, você faz a prece para nós, por favor? Faço, sim. Vamos agradecer a Deus por esse momento, né, que estamos unidos em oração, alguns buscando a saúde, assim como a Belinha, né, se recuperando, e pedimos a Deus que nos abençoe, Deus te ensine, nos trazendo mais esclarecimento sobre a doutrina, para colocarmos, praticar no nosso dia a dia. Que assim seja. Que assim seja. Ok, meus irmãos. Então, hoje nós vamos dar continuidade. Espera aí só um pouquinho, vou pegar um evangelho. Só um minutinho. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 4. Cadê, gente, meu evangelho? Eita, Lili. Cadê? Ah, tá aqui. Aqui está. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 4, né? Então, vamos dar uma pausa aí nesse vídeo maravilhoso, deixar para depois a gente ver estas belezas que Deus preparou para nós, né? E no capítulo 4, nós estamos falando, desde a semana passada, semana atrasada, sobre... Vou abrir aqui para ver. Sobre... Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, eu gostaria só de lembrar, já falei algumas vezes no grupo, sobre a palestra que a Simone fez na Semana Espírita. Tem um microfone aí que está dando um ruído. Deixa eu ver se é a Cristina ou se é a Aidil. A Cristina, deixa ele desativado até a hora de você falar, que ele está dando ruído. Então, na Semana Espírita de Timóteo, que foi assim maravilhosa, a Simone trouxe de forma tão clara, né? Foi tão didática a forma que ela trouxe, falando sobre ressurreição e reencarnação, e eu compartilhei nos grupos hoje. Eu acho que quem não assistiu deve fazer um esforço para poder assistir. Eu creio que todos nós, principalmente nós que estamos participando ativamente dos estudos do ponto de luz a respeito, né, do Evangelho, da doutrina, nós não podemos nos furtar de beber nesta fonte que a Cristina nos trouxe sobre este tema tão importante. E uma coisa que a gente vai observar antes de nós começarmos é o quanto Kardec foi didático
quando ele colocou para nós o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nessa obra, quando no primeiro capítulo ele fala que não veio destruir a lei, então não vim destruir a lei, fala das 3 revelações, né? Fala de Moisés, do Cristo e do Espiritismo, e depois ele fala no capítulo 2 sobre o meu reino não é deste mundo. Ele está mostrando, então, que a nossa passagem pelo planeta Terra, que era este mundo, é uma passagem que é realmente uma passagem. Aqui não é a nossa morada, aqui não é o nosso lugar, nós estamos aqui de passagem. Mas no capítulo 3, ele fala, há muitas moradas na casa do meu pai, exatamente fortalecendo o que ele trouxe lá atrás, que o reino dele não era deste mundo, e ele disse, eu vou para vos preparar um lugar, ou seja, nós estaríamos com ele, então, neste novo lugar. Então, quando no capítulo 3 ele fala muitas moradas na casa do pai, o outro capítulo que vem na sequência desta didática não tinha como ser outro a não ser a pluralidade das existências. Porque se eu hoje estou aqui neste planeta Terra, como que eu terei a possibilidade de habitar em novas moradas? Aí é onde ele fala, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ele começa falando sobre ressurreição e reencarnação. Daí eu preparei um texto de Caibar Schutel para mostrar aqui para vocês verem que coisa maravilhosa, como é que Deus vai colocando, né? Vai abrindo os caminhos quando a gente pede. Então, olha que bacana este texto de Caibar Schutel, falando sobre reencarnação ou pluralidade das existências corpóreas. E aí Kardec diz o seguinte aqui, ó, deixa eu só botar aqui o tema, para quem entrar agora saber onde é que nós estamos. Deixa eu botar o banner aqui do tema. Peraí. Cadê a benção? Capítulo 5. Ué, será esse? Só que não é o 5, 7, 9, já é o 10. Eu tinha criado um banner aqui, agora eu não estou achando o abençoado. Mas deixa, quem entrar aí já vai saber que nós estamos lá na frente, né? Então, olha que coisa maravilhosa esse texto que Caibar Schutel nos traz. Peraí só um pouquinho. Tá aqui, ó. Inclusive, eu peguei um pedacinho de um primeiro texto que está lá no livro Na Escola do Mestre, extraído de O Semeador, que ainda fala assim, olha, para a gente pensar, meus irmãos, antes de começarmos a leitura do Evangelho. Ele diz assim, se o berço fosse o início da vida, nada mais lógico e natural que o túmulo encerrasse o seu fim. Mas se o berço representa apenas o começo de uma fase que a vida reinseta no plano terreno, e então o túmulo realmente não pode ser considerado como seu ponto final. Admitindo a pré-existência da alma, somos coerentes e consequentes, proclamando o seu perene evolver. Evolução, reencarnação e imortalidade são atributos inseparáveis, inerentes à maravilhosa e mais positiva de todas as evidências que arrebatam e deslumbram a inteligência humana, a vida, não é? Então, como espíritas, nós bem sabemos que a vida não começa no berço e não se encerra no túmulo. Isso quer dizer que, além de ter várias moradas na casa do Pai, nós temos também a pluralidade das existências, porque temos pluralidade dos mundos habitados. Então, estes mundos são habitados por quem? Pelos espíritos. Mas como eu vou saber qual mundo eu vou habitar? Você vai saber a ordem, a classificação, porque vai depender do que você já conseguiu caminhar na aquisição dos seus valores morais. Nós já sabemos que Kardec nos trouxe a questão sobre a evolução dos mundos, né? Então, mundo primitivo, mundo de provas e expiações, mundos em regeneração, mundos felizes, assim, nós vamos escalando na aquisição das nossas virtudes, e assim como os mundos vão escalando na aquisição de suas qualidades entre os moradores, entre os habitantes daquele planeta. E aí, no livro de Caibar Schutel, que está lá, Parábolas e Ensinos de Jesus, Caibar Schutel vem falando sobre a reencarnação ou pluralidade das existências corpóreas. E eu vou pedir Cristina
que possa ler, por favor. Vou localizar aqui agora para você o texto. Peraí. Aí. Vê se tá bom assim para você ler. Peraí. Tá bom? Cristina. Cristina! Cristina! Abre o microfone. Peraí, voltei. Isso. Vai lá, então. Lê para nós aí. Reencarnação ou pluralidade das existências corpóreas. Os discípulos dirigem-se a Jesus e perguntam-lhe: por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Jesus lhes responde: Elias certamente há de vir restabelecer todas as coisas. Eu, porém, vos digo que Elias já veio e eles não o conheceram. Antes, fizeram dele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer em suas mãos. Então, conheceram seus discípulos que era de João Batista que ele falava. Mateus capítulo 17, versículo 10 a 13. E lá na palestra da Simone está muito bem explicada esta passagem, né? Então, lê para nós aí, por favor. A reencarnação é um dos princípios fundamentais do cristianismo. A ideia de que João Batista é o espírito de Elias reencarnado tornou-se tão firme nos discípulos de Jesus que não admitiam absolutamente dúvida a respeito. E é de notar que o Senhor não dissuadiu seus discípulos desse pensamento. Ao contrário, confirmou categoricamente: se vós quereis bem compreender, João Batista é o Elias que há de vir. Mateus capítulo 11, versículos 14 e 15. E o mestre acrescenta: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nos tempos de Jesus, como só acontecer hoje, havia muita gente sem ouvidos para ouvir essas coisas. A palavra do Nazareno era, pois, dirigida unicamente a quem tinha ouvidos para ouvir. A reencarnação das almas é a glorificação da justiça divina, ao passo que a doutrina de vida única destrói todos os atributos do Criador. Além disso, essa doutrina salienta as qualidades boas ou más como peculiares ao espírito e não ao corpo, e diz que pelo progresso os bons ficarão ainda melhores e os maus se tornarão bons, dependendo essas aquisições do trabalho que cada um de nós desenvolva para benefício próprio. Cristina, só um minutinho. Então, olha que legal. Os bons ficarão ainda melhores e os maus se tornarão bons, mostrando que ninguém tem como permanecer mal. A luz há de brilhar e a reforma íntima virá mais cedo ou mais tarde. Um dia todos nós seremos anjos, né? Continua. O corpo não é mais um agente, um instrumento para a manifestação dessas qualidades. Ao deixar o corpo, o espírito leva consigo tudo que tem de bom ou de mal. E durante as sucessivas encarnações, ele se depura, expurgando a maldade e aperfeiçoando-se na bondade. O espírito é semelhante a um operário que empreita uma obra, e o corpo é o instrumento que ele usa para executar o serviço. Quando perde ou quebra a ferramenta, o operário adquire outra ou outras, até executar a obra. O espírito, quando o corpo morre, toma outro corpo ou outros corpos, tantos quantos sejam necessários para terminar a tarefa. Qual é a tarefa, Cristina? Qual é a tarefa? A tarefa é chegar a ser espírito puro. Despertar a nossa consciência, né? Então, exatamente. Até que eu não esteja com a minha consciência desperta, eu vou reencarnar, como diz a música do Tim, né? Nesse vai e vem, sei que voltarei. Ou seja, quantas vezes serão necessárias até que eu consiga compreender a dor, né? E me tornar um ser com a consciência desperta, um espírito puro. Isso mesmo. O Supremo... Ok? O Supremo Artífice do Universo dá a seus operários tantos instrumentos, tantos corpos quanto sejam necessários para que eles cumpram suas missões. Bonita doutrina, dirão uns,
belos ensinos dirão outros, mas tudo isso não passa de palavras, palavras que soam bem, mas somente palavras, e perguntarão: se assim fosse, certamente nos lembraríamos da nossa existência ou das nossas existências passadas. Responderemos também com uma interrogação: quem pode penetrar nas profundezas do subconsciente? A faculdade da memória tem sido assunto de estudo dos filósofos de todos os tempos. E atualmente, embora muita luz se tenha feito sobre essas dobras obscuras da consciência, a faculdade da memória tem seus caprichos que só depois de evoluirmos muito poderemos descobrir. Por exemplo, nesta mesma existência, alimentamos-nos no seio materno e não nos recordamos desse ato por nós mesmos praticado. Mesmo depois de adultos, decoramos um discurso, uma poesia que recitamos numa reunião e no correr dos anos esquecemos das palavras, das frases e até do tema sobre o que versou aquela dissertação. Há fatos que ocorreram em nossa vida de que não temos mais leve recordação. Como lembrar-nos dos fatos que se passaram em outras vidas, que tivemos com outros corpos, os quais certamente eram diferentes em perfeição do que temos hoje? O esquecimento do passado é necessário ao nosso bem-estar presente e ao nosso progresso. Permite a ação mais livre e nos ajuda a passar mais suavemente pelas provas a que nos submetemos. Se todos conservassem a lembrança de existências passadas com a nitidez que se deseja, essa lembrança, como é natural, associar-se à recordação de todas as pessoas com quem vivemos e ficaríamos conhecendo não só a nossa vida anterior, mas a dos que nos cercam, principalmente se os seres com quem convivemos tivessem convivido conosco na precedente vida. E o que resultaria daí? Não é difícil prever a série de perturbações e contrariedades a que ficaríamos submetidos. A vida de todos ficaria devassada para uns e outros. Herodes ou Caifás, por exemplo, se estivessem em nosso meio, teria de suportar o desprezo de todos e, quem sabe, se não lhe seria negado o pão e a água. Suponhamos que se desse o caso de o leitor ser a reencarnação de Herodes e de se recordar da sua existência ao tempo de Jesus. Não seria uma vida de prantos, de humilhação, de desespero, que teria o amigo de passar sem necessidade alguma, prejudicando até seus afazeres atuais e seu progresso? O perdão que Deus nos concede é o esquecimento das faltas. Se não houvesse esse esquecimento, viveríamos sobre a dor cognitiva dos crimes praticados, pois é certo, o praticamos. Dada a inferioridade em que todos nós nos achamos. Não é o remorso que nos dilacera de dor? Eis porque Deus, com seus altos desígnios, não permite que nos recordemos de nossas existências passadas. Entretanto, alguns há de que se lembram não só da passada existência, como das diversas vidas que tiveram na Terra. Outros há a quem é revelada a existência anterior, e não são poucos os que se recordam da sua vida transata. Teófilo, Gautier e Alexandre Dumas afirmaram ter se recordado de suas existências passadas. Lamartine chegou a descrever lugares, rios, vales e até a sua própria casa da Judéia, onde vivera em vida anterior, sem que nesses lugares tivesse estado na sua última existência. Juliano, o apóstata, afirmava ter sido Alexandre da Macedônia. Pitágoras dizia recordar-se de várias existências, citando aquelas em que fora Herneotínio, Eufórbio e, por fim, um dos argonautas. Não é preciso citar mais nomes, cada um de nós revela o que foi. Por isso, uns nascem com a disposição para o bem, outros para o mal. O pecado original consiste nos erros e faltas de nossa passada encarnação. Erros que precisamos corrigir
para obtermos a felicidade que desejamos. E Deus nos concede sempre meios e tempo para esse trabalho de aperfeiçoamento. O Senhor não apaga a quem quer que seja a lâmpada da esperança. Os nossos trabalhos, nossas dores, nossas fadigas nunca são esquecidos pelo bom Deus. Não cabe nessa obra outras considerações ainda mais persuasivas sobre o estudo da reencarnação em face da ciência. Por exemplo, o do espiritismo experimental. O leitor estudioso deve, a esse respeito, consultar os livros de Gabriel Delane, Evolução Anímica, O Espiritismo ante a Ciência e a Reencarnação, de Leon Denis. No Invisível e o problema de ser do destino e da dor e de Rochas, as vidas sucessivas e exteriorização da motilidade. A besta sem som de novo. Eu tô tossindo muito, aí eu interrompi. Mas o problema do ser, do destino e da dor, né, do Leon Denis, também o livro No Invisível. É porque ali ficou meio ruim a pontuação. Então, chegou aqui para nós agora também o Rogério, dizendo que o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Está aqui também sempre conosco o Portal do Consolador, dando boa noite. Então, o que a gente recorda, né, o que é importante a gente frisar, lá da época de Jesus, dessa passagem sobre a ressurreição e reencarnação, é que os judeus eles não acreditavam, o povo, os saduceus não acreditavam na vida após a morte, no sentido da ressurreição. Mas os povos acreditavam. A palavra reencarnação, ela foi tirada da Bíblia, né? Até quando tem uma frase de Paulo, que eu trouxe acho que foi no estudo, né? Que ele falou que o que é do corpo perece, mas o que é do espírito sobrevive, que há dois corpos, corpo material, corpo espiritual, ou seja, mostrando que o que fica na Terra, o que nós trocamos a cada existência, é o corpo material, ou seja, é um corpo material que não define a nossa personalidade. Ele nos permite, nós utilizamos como ferramenta da nossa evolução. Nós temos o corpo como templo do espírito, mas ele não define a nossa personalidade. Senão, quem tem um corpo bruto, quem é um brutamonte, aquela pessoa forte, seria sempre uma pessoa grosseira, né? uma pessoa violenta. E quem tem um corpo franzininho seria sempre meiguinho, o que não é verdade, porque tem muitas pessoas que são grandonas aí, que são musculosas e que são doces para você lidar com elas. E tem outras pequenininhas que é puro veneno, né? Assim, então a gente vê que o corpo é só uma vestimenta do espírito. Eu quero comentar alguma coisa, Aidinho, enquanto eu coloco o texto aqui do Evangelho? Não, esse texto, ele, assim como a palestrinha lá da Simone, foi bem esclarecedor. Eu vejo que não tem mais assim. Tá bem, e aí, eu vou deixar esse texto compartilhado no grupo, espero não esquecer de fazer. E aí, agora, lá no capítulo 4, então, ninguém poderá ver o reino de Deus. Vamos já para o comentário, né? Que aí ele diz aqui, esse aqui nós já vemos. Então, ele diz, 11, né? Se o princípio da reencarnação... Tá lendo aí? Vocês estão vendo aí? Estou, mas tá dando para ler. Ah, tá pequeno? Não, tá pequenininho. Peraí. É só abrir aqui, ó. Dá para abrir. Peraí. Melhorou? Melhorou. Deixa eu ver como é que... Aí, melhorou, né? Então, lá no roteiro, só para a gente ter uma ideia... 295 a página, Cristina? Não. Espera aí, no roteiro. Página 5, só um minutinho, por favor, meus irmãos. Capítulo 4. Página 41. 41? É. Tá. Aí aqui diz que o objetivo é estudar o princípio da reencarnação como base nos ensinamentos de Jesus e em profetas do Antigo Testamento, destacando que seu conhecimento procede desde a antiguidade e que o Espiritismo apenas o interpreta e coloca ao alcance de muitos. É a clareza, né,
a didática que Kardec utilizou para poder trazer para nós essas compreensões. Então, aqui, nesse texto, no item 11, ele diz assim: se o princípio da reencarnação, conforme se acha expresso em São João, podia, a rigor, ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo já não acontece com esta passagem de Mateus, que não permite equívoco, quando Jesus diz: ele mesmo é o Elias que há de vir. Não há aí figura nem alegoria, é afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento? Então, Jesus as explica dizendo: se quiserdes compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus alude à época em que João vivia com o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis, para que os demais ganhassem a terra prometida, paraíso dos hebreus, ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade, pela brandura. E acrescentou: ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Essas palavras que Jesus tanto repetiu claramente dizem que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. E se hoje nós vemos pessoas que têm dificuldade de compreender isto aí, imagina 2000 anos atrás, né? O Aidil, responde para nós aí. Se na ocasião em que Jesus falava, João Batista ainda vivia, como interpretar essa frase desde o tempo de João Batista até o presente? Sendo João o próprio Elias reencarnado, Jesus alude à época em que João Batista era Elias, deixando claro que ambos são o mesmo Espírito em duas encarnações distintas. Jesus reafirma claramente o princípio da reencarnação, quando diz: se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Sim. E a que violência Jesus se refere nesta passagem? A violência da lei mosaica, que, considerando o reino de Deus como um espaço físico reservado exclusivamente aos hebreus, a terra prometida, ordenava o extermínio dos demais povos, pois, sendo infiéis, não poderiam entrar no paraíso que lhes pertencia. Desde os tempos de Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência e são os violentos que o arrebatam. E que novo entendimento Jesus nos traz a respeito do reino dos céus. Então, vem Jesus não descumprir, como é que ele falou? Não vim derrogar a lei, mas fazer com que ela se cumpra, né? Então, Jesus não veio questionar a lei, ele veio mostrar o caminho para que a lei possa ser cumprida e que nós possamos evoluir, né? Ele nos ensina? Ele nos ensina que este reino não é propriedade de um único povo, mas herança de todos quantos amem a Deus e ao próximo. Ele estabelece uma nova lei, segundo a qual se obtém o céu pela caridade e brandura, não pela violência. Jesus é o marco na história da humanidade da Terra, que estabelece uma nova compreensão do reino dos céus e uma nova forma de convivência entre os homens, baseada no amor, né? E aí a gente vê, novamente, voltando à didática de Kardec, porque aí depois que no capítulo 4 ele fala que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, e nós trouxemos até na semana passada um texto falando sobre o renasce agora, né? A questão de nós revermos as nossas posturas e ressignificarmos todos esses nossos sentimentos ruins para que possamos avançar. Ele vem depois no capítulo 5, no Evangelho, começando com o quê? Com as bem-aventuranças. Aí onde ele fala, bem-aventurados os aflitos, aí depois ele fala do Cristo Consolador, mas volta no 7º, nos bem-aventurados os pobres de espíritos, puros de coração, os mansos e pacíficos, os misericordiosos, ou seja, ele vem mostrando o caminho, que o caminho para sermos bem-aventurados, e falamos isso, né, na palestra de sexta-feira, para que nós possamos ser bem-aventurados, nós não podemos ser violentos, porque como é que nós vamos ser brandos e pacíficos se ainda formos violentos,
se ainda mais reagirmos do que agirmos, se não educarmos os nossos sentimentos, como é que nós vamos ter essa mansuetude, que é uma das virtudes que nós precisamos? E aí nós falamos da humildade, nós falamos da resignação, nós falamos da mansuetude, da fé, né, de que temos que ser mansos, ou seja, nós temos que saber onde nós queremos chegar, porque nós podemos continuar agindo do jeitinho que nós somos hoje, não tem problema nenhum. Só que isso vai atrasar a nossa caminhada. E certamente, se nós continuarmos renitentes para não agirmos no bem como Jesus nos ensinou, nós não teremos a oportunidade de reencarnar no planeta que está já se transformando num planeta melhor. Então, para que ele se transforme num planeta melhor, espíritos rebeldes, espíritos ali endurecidos no mal, não tem como habitar mais este planeta. Aí, olha que a última pergunta que diz assim, qual o sentido da expressão ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir? Até hoje nós temos que usar esta expressão muitas vezes. Qual é a Idil? Jesus reconhecia que nem todos os que ouviam falar de João Batista e Elias como sendo a mesma pessoa, poderiam entendê-lo, visto que seu nível de progresso espiritual não lhes permitia ainda compreender certas verdades. Naquele tempo, como hoje, nem todos os que ouvem a palavra de Jesus a entendem, e em menor número ainda são os que a põem em prática, né? Então, isso é que é sério, a gente sabe, a gente conhece, a gente compreende, mas e a nossa vontade para colocar em prática, né, Cristina? Isso existe até hoje, né? A gente, no nosso dia a dia, outro dia até comentei que a gente tem, o espírita hoje, ele tem duas visões. As pessoas mais esclarecidas veem o espírita, que é um estudioso, que tem como exemplo, né? Aí ele não vai beber, ele vai ter uma postura melhor, uma postura mais humana, né? E tem os outros que ainda tem aquela postura que o espírita mexe com o demônio e é um macumbeiro, né? Eles têm essa visão ainda. Então, essas pessoas, elas não estão no alcance, não chegaram ao alcance ainda. Aí, para isso é que servem as igrejas, principalmente as igrejas evangélicas, que vão fazer o quê? Vão controlar até que a pessoa lá na frente, ou se não for nessa reencarnação, numa outra, que ela consiga uma maior tomada, né, da consciência, um despertar da consciência para que ela possa seguir outro caminho, né? Então, a gente tem que respeitar isso, a gente tem que saber, porque não adianta também a gente ficar batendo boca com gente que não tem ouvido para ouvir. Não adianta. Né? Então, a gente tem que saber com quem a gente conversa e o que... É lógico que quando a gente acha um caminho que a gente vai conseguindo chegar aos pouquinhos, mas chegar criticando as pessoas e tentando impor o nosso ponto de vista, é difícil. E ele fala aqui que o reino dos céus é de todos, nós somos uma família universal. Então, não cabe mais aquelas igrejas, né, principalmente, que falam só quem segue a Deus nessa igreja é que vai ser salvo. Exato. E o caminho não é, o caminho é de todo mundo vai progredindo, né? De acordo com a sua velocidade de direção, até que consiga o despertar da consciência total e alcance e passe a ser o espírito puro. E é uma coisa que a gente tem que achar muito bom, né, Cristina? E às vezes a gente critica pelo desconhecimento. Que bom que ainda existem ligados a essas igrejas pentecostais, aqueles que têm medo do inferno, medo de queimar no fogo eterno, porque muitas vezes este medo é que faz com que eles não incorram em novos erros, como faziam no passado, entende? Então, eles ainda estão no momento que é necessário serem refreados por este medo, e não pela consciência. Nós, espíritas, nós já temos ali o conhecimento de que este medo não procede, que não é o medo que vai fazer com que nós nos regeneremos, mas nós precisamos colocar em prática o que Jesus vem ensinar.
Então, é a partir da nossa transformação moral que nós vamos nos libertando do mal. Aí já nos dá responsabilidade, porque Jesus disse: a quem muito for dado, muito será cobrado. Por isso, muitos não dão conta de permanecer no Espiritismo, porque o Espiritismo não proíbe nada, te dá toda a liberdade, mas te dá também a consciência de que você tem que arcar com as consequências, né? Então, seguindo aqui, no item 12, lê para nós aí, por favor, o item 12, Cristina. Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó. Porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías 26. Lá em Isaías, no Velho Testamento, falando sobre isso, sobre a reencarnação. Como é que podem dizer que na Bíblia não se fala nisso? E aí, Aidil, de que modo o profeta Isaías sugere o princípio da reencarnação? Ao dizer, aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. Como esta frase explícita, o profeta afasta a hipótese de que estaria falando apenas no sentido espiritual, pois se assim fosse, teria dito, ainda vivem, e não viverão de novo. Uhum. Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. Ressuscitarão. Então, é isso. O pessoal acha que vai ressuscitar o corpo. Por causa da palavra. É porque tiraram a palavra reencarnação, né? Tiraram a palavra reencarnação. Aí usa ressurreição. Aí quando você questiona, quando a gente vira e fala assim, gente, mas não virou pó? A gente não sabe que virou pó. Como que vai juntar as moléculas de novo e vai levantar? Exatamente. Então, já está mais do que provado cientificamente que é impossível acontecer essa agregação de novo de todas as moléculas, de todas as células do ser. Mas, enfim. Aí, seguindo para nós encerrarmos, então, os itens 14 e 15. Espera aí só um pouquinho, deixa eu abrir aqui. 13 e 14, né? Não, falta o 13 primeiro. 13 e 14, não tem no roteiro. Vai lá para o 14 e 15, então, que tem, por favor, Cristina. Peraí, Então, 14, está aqui, ó. Mas quando o homem há morrido uma vez, quando seu corpo separado do seu espírito foi consumido, que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nessa guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo? Esperarei todos os dias do meu combate até que venha alguma mutação? Quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei porquanto a ela voltarei de novo. E aí, me pergunta, qual o sentido dessas 3 versões do livro de Jó? Não, né? Lê para 15 também, a Não. Tem que ler a 15 também. Não, eu digo dessas 3 versões. Ah, tá, pode ir. Para a gente fechar aqui, 15. Tá, então vai. Nessas 3 versões, o princípio da pluralidade das existências se acha claramente expresso. Ninguém poderá supor que Jó haja querido falar da regeneração pela água do batismo, que ele, de certo, não conhecia. Tendo o homem morrido uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e de reviver implica de morrer e reviver muitas vezes. A versão da igreja grega ainda é mais explícita, se é que é possível. Acabando os dias de minha existência terrena, esperarei porquanto a ela voltarei. Ou voltarei à existência terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse, saio da minha casa, mas ela. Nessa guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que se dê a minha mutação. Jó, evidentemente,
Pretendeu referir-se à luta que sustentava contra as iniquidades. Espera a sua mutação, isto é, resigna-se. Na versão grega, esperarei parece aplicar-se preferencialmente a uma nova existência. Quando a minha existência estiver acabada, esperarei porquanto a ela voltarei. Jó, como se coloca após a morte, no intervalo que separa uma existência de outra, e diz que lá aguardará o momento de voltar. Não é? Então, mostrando que volta. Os hebreus sabiam disso, os povos antigos sabiam disso. Mas a mudança que teve de palavras foi justamente pelas suas traduções que foram atendendo às circunstâncias, né? Infelizmente. Então, peraí, deixa eu fechar aqui. Então, Aidil, fala para nós aí, por favor, qual o sentido destas 3 versões do livro de Jó? Elas aludem de forma inequívoca à reencarnação do espírito, referindo-se tanto ao término da vida material, com o despojamento do corpo, como à condição de espera em que permanece o espírito, quanto aguarda outra oportunidade de voltar à vida com novo corpo. Acabando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. E aí, com base na lição de hoje, né, sobre ressurreição, reencarnação e todas estas citações do Evangelho, do Velho Testamento, do Novo Testamento, podemos concluir que a reencarnação é um princípio recente, defendido pelo Espiritismo? Ou seja, foi o Espiritismo que inventou? Não. Este princípio está presente na cultura de povos antigos e em livros sagrados do Antigo Testamento. Foi ensinado há quase 2000 anos por Jesus. O Espiritismo apenas aprofunda o seu conhecimento, o seu entendimento e o torna acessível a muitos. A reencarnação é a lei de Deus e sua noção se perde na antiguidade. O Espiritismo vem resgatar este conceito, esclarecendo melhor e colocando ao alcance de muitos. Graças a Deus, né, que nós temos esta doutrina de luz para abrir a nossa mente, para nos trazer esclarecimento, e coisa que se a gente for tentar estudar, eu mesma não tenho condição de pegar nem o Novo Testamento, dizer assim, que dele todo eu sozinha conseguiria extrair tanta profundidade, sabe, dos ensinamentos, se não fosse a clareza que a doutrina traz. Porque é como se Kardec tivesse, assim, debulhado, né, todo aquilo que Jesus falou e coloca para nós de uma forma muito clara. Os espíritos fazem esse trabalho, né? E aí a gente vê que a conclusão do tema da noite é que a reencarnação do espírito, conhecida dos antigos hebreus, registrada em inúmeras passagens no Antigo Testamento e ensinada por Jesus, faz parte da lei de Deus. O Espiritismo apenas aprofunda o seu entendimento e o torna acessível a muitos, com vistas ao esclarecimento da humanidade e o progresso dos espíritos. Então, meus irmãos e minhas irmãs queridas, nós não precisamos nos preocupar, né? Como vai ser a nossa próxima reencarnação? Será que eu vou me lembrar? Deus queira que eu não me lembre, porque eu achei muito interessante quando Kardec traz para nós, os espíritos, falando que se nós não lembramos nem daquele momento que nós amamentávamos no seio da nossa mãe, que é nesta vida, como é que nós vamos lembrar de coisas de vida passada? Então, é aquilo também que sempre a gente comenta. Basta nós olharmos para as nossas tendências hoje, o nosso desejo central, as coisas que nós cultivamos, e nós vamos ter uma noção, uma noção, né, muito assertiva do que nós fomos no passado. Então, imagine que seja ainda hoje uma pessoa extremamente voltada para o materialismo, para posses, para roupa só de marca, carro trocando todo ano, o celular trocando a cada 6 meses. Imagina se eu tivesse tivesse isso como meu desejo central. Eu quero estar na moda, eu quero estar em evidência, eu quero usar minhas redes sociais para ter likes, eu passo a noite vendo quantos inscritos novos eu tenho no canal. Ou seja,
Hoje tem que ter internet, né? No passado não tinha. Mas a gente vai perceber o quanto nós ainda estamos distraídos na caminhada. Agora, quando nós estamos no caminho do despertar da nossa consciência, não quer dizer que nós já conseguimos todas aquelas qualidades que nós precisamos ter para avançar, mas nós já temos consciência. E isso, há tempos atrás, nem consciência a gente tinha. Então, tem um exemplo que fala assim, a maioria da humanidade hoje dorme. Então, a maioria da humanidade dorme. Eles estão completamente anestesiados para a realidade da vida e principalmente para as realidades espirituais. Eles vivem como se a vida fosse só aqui agora e como se tudo que eles fizessem não tivesse consequência. Tá certo? Concordamos com isso? Quando o homem dorme, ele está dormindo, ele está anestesiado, ele está dormindo, mas ele sonha, então é aquele que ainda desperta de vez em quando, fala assim, eu vou ajudar o ponto de luz ali, vou contribuir mensalmente, porque eu sei que tem que ajudar e fazer o bem faz bem. Eu vou dar uma cesta básica, vou ajudar essa campanha do quilo aqui, porque isso vai auxiliar. Mas ele volta para a vida dele do mesmo jeito, volta para suas coisas materiais, volta para mamon, e não quer nem saber de abrir mão dos seus valores, né, das suas regalias, das suas mordomias. Ou seja, ele continua dormindo, mas de vez em quando ele sonha. Ele sonha como é bom fazer o bem, e ele faz alguma coisa, mas ele mesmo não se movimenta para mudar. Agora, quando ele desperta deste... quando ele desperta deste sono, é quando ele encontra realmente o caminho e resolve seguir. E o Raimundo, lá de Belo Horizonte, diz para nós aqui, a mudança da reencarnação se fez no Concílio de Nicéia, onde a rainha esposa de Constantino mandou alterar o texto. Foi justamente isso. Ela era muito, muito materialista, ela era racista, ela não aceitava nem pensar, porque falavam com ela que ela tinha tanta raiva, né, assim, do negro, que ela poderia reencarnar negra e como escrava. Ela não aceitava aquilo. Então, foi nessa época aí que ela pediu ao marido dela lá, o imperador, sei lá, que fizesse essa mudança, essa alteração na Bíblia, né? Aí tirou a palavra reencarnação, aí de 1.500 anos para cá, 1.570 anos para cá, porque acho que isso foi no século 500, né, se não me engano. Imagine quanta porcaria isso acabou trazendo na mente das pessoas, quanta desinformação, justamente para dificultar o entendimento que Kardec veio em 1857, clareando para nós através dos espíritos. Então, assim, a luta, né, para que as consciências sejam despertas, ela é muito grande. Por quê? Primeiro que o assédio das trevas para que a humanidade continue dormindo é muito grande. A gente vê isso quando estamos passando pelo processo da obsessão coletiva. Já sabemos que isso vem ocorrendo. E segundo, que depende da vontade do outro. Você não consegue despertar o outro, né? O outro desperta por si. A consciência dele que tem que querer esse despertar, porque muitos preferem continuar anestesiados. Eu prefiro não saber. Se eu souber, eu tenho que me envolver, prefiro não saber. Quantas pessoas agem assim, meus irmãos? Quantas pessoas fogem da realidade porque não querem mudar? Não é? É igual aquela mulher chifruda que não quer saber que está levando chifre, porque não quer separar. Não é problema dela se ela não quer, mas não tem muita gente que é assim. Aquela pessoa que está doente, está sempre reclamando que está doente, e não quer sair da doença, por quê? Enquanto ela está doente, é só olhar, coitadinha, vamos cuidar dela. E ela continua ali, cada dia está com uma coisa. Não é assim? Tem muita gente doente que não quer se curar. Por isso que Jesus, quando ia curar alguém, ele falava, o que queres que eu te faça? Então, Senhor, que eu veja. Então, o cego lá, né, de Jericó queria ver. Ele queria enxergar, então, Senhor, que eu veja. Então, Francisco de Assis pedia, Senhor, eu quero enxergar, eu quero te ver, né? Eu quero ver a luz. Olha o que Francisco de Assis diz, eu quero ver a luz. O que é quando nós conseguimos ver a luz? É quando nós despertamos deste sono que a humanidade está mergulhada, e aí nós seguimos no caminho do bem, no caminho reto. Certo, Cristina? O que você tem a falar? Hã? Ei, Lele, Cristina, ei. Verdade. Né? A gente já falou muito sobre esse
assunto, né? Eu acho que já está bem claro, né? Sobre a Bíblia, nessa parte de ressurreição, reencarnação, a gente sabe que a Bíblia existe e ela é verdade. Só que também a gente sabe que ela foi manipulada pelos homens, né? Tanto que a gente sabe também, né, que existem mais livros da Bíblia que não foram divulgados porque não era de interesse da Igreja Católica. Então, mais um momento, a gente tem que ter o despertar da consciência. Justamente. Não acreditar cegamente em tudo que a gente ouve, né? É, isso aí. Aí, Dil, quer comentar alguma coisa para nós encerrarmos? Esse despertar é diário, é no nosso dia a dia, né? Esse despertar não tem como, assim, ter uma outra fala, né, senão essa, porque qualquer situação, né, que se apresente, seja qual for ela, é para estarmos atentos de como vamos reagir a ela. Né? Então, assim, a gente está falando aqui do evoluir, né, trazendo tantos assuntos que fazem com que a gente reflita. Então, também essa força do querer, nós ficarmos atentos, porque o mínimo, as mínimas coisinhas, né, que a gente fala, está sujeito àquilo ali, está puxando para baixo, né? Então, assim, que a gente esteja sempre atentos no que se apresenta, para não entrarmos também na mesma força que não nos traz benefícios, né? E sim, ali, mostrarmos sempre ali a força do bem prevalecer. Então, tá bom. Obrigada, minha amiga. Então, o que eu vou só finalizar aqui na fala da Cristina, quando ela falou assim, a Bíblia é a verdade, nós temos só que ressaltar uma coisa importante para nós, principalmente nós espíritas, sabemos como é que surgiu o Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec pegou a parte moral do Cristo que estava na Bíblia, porque os evangelhos na Bíblia, eles são, o Novo Testamento, eles são divididos em 4 partes, né? Tem uma parte que fala dos atos comuns da vida do Cristo, tem a outra parte que fala dos milagres, e a doutrina espírita tem a visão dela muito assertiva sobre a questão dos milagres. Tem a terceira parte que fala das profecias, e tem sobre as palavras da igreja, e tem o ensino moral. Quando Jesus pegou o ensino moral, é porque do ensino moral ele é incontestável. O ensino moral do Cristo, onde ele estiver, em qual planeta estiver estudando o ensino moral de Jesus, o ensino é o mesmo. Agora, nos atos comuns da vida do Cristo, nós podemos ter dissidências, aí nós podemos ter discórdia, por quê? Alguém vai falar que Lázaro estava com catalepsia e só voltou do estado cataléptico. Outro vai falar que Lázaro estava morto e Jesus ressuscitou. Outro vai falar que Maria tinha outros filhos, que Jesus tinha irmãos. Outro vai falar que Jesus não tinha irmãos. Ou seja, vai entrar numa seara de discussões de coisas que não levam a nada, a nada. Imagina o que é espírito que ainda briga para discutir se Maria era virgem ou não. Em que isso nos acrescenta, em que isso nos ajuda no nosso processo de evolução, né? Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, Kardec pegou a parte moral do Cristo. Então, a Bíblia, ela não é a verdade, ela contém verdade, mas tem muita coisa na Bíblia que foi de manipulação, justamente devido às circunstâncias e aos interesses, né, os interesses de Roma, os interesses dos chefões lá da igreja que queriam colocar daquela forma. Então, por isso que quando a pessoa coloca que a Bíblia é tudo, com todo respeito a quem tem essa visão, mas a doutrina mostra, até essa questão do concílio aí, né, de Nicéia, foi uma mudança que teve na Bíblia. Como é que você vai confiar? Até que aquela passagem, gente, de Jesus, quando disse, se você não odiar a seu pai e sua mãe, como pode Jesus falar que você tem que odiar seu pai e sua mãe? E aí a gente vê que é um problema de tradução. Então, um texto que traz para você ali um contexto todo desvirtuado, porque falta palavra no seu vocabulário, porque as pessoas alteraram a tradução. Então, é muito complicado. Então, ela contém verdades. E esta parte que é a verdade que Kardec nos trouxe é justamente a parte moral, que fala das atitudes, dos ensinamentos de Jesus, com ensinamentos preciosos para a nossa transformação. E a gente não ficar presa a picuinhas ali. Ah, morreu, não, era catalepsia, não sei mais o quê. Então,
A gente deve tirar os ensinamentos, tirando o espírito da letra, compreendendo a mensagem que Jesus quis nos trazer, né? Não é lermos a Bíblia cegamente. Por isso que fala, né, que fé raciocinada é aquela que pode enfrentar a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. Então, as questões morais que Kardec nos trouxe, em qualquer época da humanidade, nós podemos bater nelas ali, que elas se firmarão, elas se sustentarão, porque é justamente a nossa parte do comportamento, da moral, da ética e dos ensinamentos que Jesus trouxe. Entende? O resto tem seu valor? Tem, mas nós temos que saber separar ali o que realmente é de Deus e o que foi o homem que colocou ali por interesse. Entendeu, Cristina? Só achei importante fazer essa observação, né? Se a pessoa pegar e cegamente falar, não, está na Bíblia, mas vamos entender qual o contexto que aquilo ali foi escrito, né? Vamos entender por que a tradução levou para esse entendimento. Aí Rogério diz aqui, enquanto vivemos neste plano espiritual, devemos mentalizar que a vida é uma festa e nós somos criados por Deus para vivermos felizes neste maravilhoso paraíso terrestre. É isso aí, Rogério. E felizes nós seremos sempre que estivermos agindo de acordo com os propósitos de Deus para a nossa vida. E infelizes e sofridos, né? e angustiados, nós estaremos sempre que nós nos afastarmos um pouco da sua lei. Porque se nós só fizermos com o outro aquilo que nós gostaríamos que nos fizesse, nós estaremos vivendo dentro da ética moral cristã que Jesus nos ensinou e colhendo bons frutos. Então, meus irmãos, minhas irmãs queridas, peço desculpa pelo avançado aí da hora. Realmente o tema é grande, é complexo, e eu espero que vocês relevem aí. Nós não vamos extrapolar o horário assim mais, mas que Jesus possa nos abençoar. Cristina, quer falar uma boa noite aí para todos os nossos irmãos? Não, é isso mesmo. A reserva também, exatamente. Aidil, quer falar alguma coisa, minha amiga? Não. O ensino hoje nos trouxe um tanto de reflexão, né? Passamos por onde, né? Refletirmos para colocarmos essa belezura que é esse ensino, esses ensinos no nosso praticar, né? É a nossa lição. É o que a gente sempre fala, né, Aidil? Não é por falta de conhecimento que a gente ainda está tendo tanta dificuldade em avançar, é falta da vontade mesmo. Que Jesus possa nos ajudar a despertar deste sono, né? Que nós não fiquemos apenas sonhando. Nós estamos dormindo, mas sonhando. Não, que nós estejamos dormindo, não, despertemos deste sono. E aí aquilo que a gente tem como sonho, que se torne para nós sempre uma realidade. Buscarmos o caminho reto, fazendo o que é justo, o que é belo e o que é bom e agradável à vontade do Pai. Tá bom? Que assim seja. Cristina, você faz a oração para nós, por favor, minha amiga? Ok. Amado Mestre, mais uma vez agradecemos a oportunidade de estarmos aqui refletindo sobre o lado moral, sobre a necessidade do nosso aprimoramento moral sempre, para que nossa consciência seja cada vez mais despertada, que estejamos sempre buscando, nos aprimorando para o nosso progresso moral. Pedimos, Senhor, que nos ajude a ter ouvidos para ouvir e que realmente consigamos ouvir da forma correta, não na base da teoria, mas que consigamos incluir todos os ensinamentos no nosso dia a dia. Que nossa semana seja uma semana produtiva, seja uma semana de harmonia, de amor, de progresso, de pensar no outro, de colocarmos na situação do outro. Que realmente preocupemos com este nosso lado cada vez mais do aprimoramento moral. Sabemos que muitas vezes teremos algumas quedas, alguns deslizes, mas que saibamos nos perdoar naquele momento, dar a volta por cima, dando sempre um passo à frente. Assim seja. Amém. Que assim seja, minha irmã. Muito obrigada, então. Então, Aidil, querida, muito obrigada pela sua participação. Que Jesus te abençoe, te guarde, tenha uma semana de muita luz.
Cristina, você também, minha amiga, até terça-feira, se Deus quiser. Vamos falar depois em off aí sobre a questão da evangelização, tá? Beijo. Ok, tchau. Tchau. E para os meus irmãos queridos, fiquem com Deus. Todos, uma bênção poder estar aqui com vocês. Que Jesus continue nos possibilitando estes momentos de tanta paz, de tanta luz e transformando o nosso lar, né, neste pontinho de luz. Imagine quantos lares foram iluminados nesta noite com estas reflexões. Assim esperamos, assim confiamos e assim que Jesus possa sempre nos possibilitar estarmos juntos. Amém. Cadê? Como é que eu saio daqui?